né? Qual é o propósito da sua vida? Você tem essa resposta? Qual é o propósito da sua vida? Você sabe qual é a resposta? Sejam bem-vindos todos que chegaram agora. Aleluia. O Senhor é bom, amém? Orienta sobre o berçário. Aleluia, o Senhor é bom. Amém? Estamos em casa, estamos em família. Então, qual é o propósito da sua vida? Vamos lá. Para que você nasceu? Qual o objetivo que você tanto busca na sua vida? Sabe, eu já falei isso aqui. Uma das perguntas mais sem resposta para as pessoas, quando a gente faz uma pergunta rápida, é: por que você nasceu? E as pessoas, elas não têm resposta para essa pergunta. Mas sabe o que eu quero te dizer? Você, como filho de Deus, você precisa ter essa resposta. Sabe por quê? Quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para o que nós estamos fazendo aqui, nós não estamos aqui em uma igreja física por conta de uma religião. É e não é. Por que é por conta de uma religião? Quando a gente fala sobre religião, a palavra religião, a origem da palavra religião significa religar o homem a Deus. Então, uma religião, ela precisa reconectar o homem a Deus. Mas existem doutrinas que elas não te religam a Deus, elas te religam à sua própria dor, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sofrendo. E quando você está entendendo que a sua dor é muito grande, você não consegue entender que existe um Deus que está acima da sua dor para te ajudar. Então, independente do que você tem vivido, existe um Deus que está acima e que está aqui para quê? Para fazer com que você, que foi religado com Cristo, que você usufrua da plenitude de ser o quê? Filho de Deus. Então, hoje, quando eu faço essa pergunta, qual é o propósito da sua vida? Você teria uma resposta? Às vezes a gente tem uma dificuldade, por exemplo, os adolescentes. Qual curso da faculdade você quer fazer? O que você quer estudar? E é aquela coisa, eu não sei. Mas você sabe pelo menos uma área? Você vai para a área de humanas, você vai para a área de exatas, você quer algo dentro da medicina, enfermagem, alguma coisa na área da saúde. Não quero saúde, não. Quero algo no administrativo, quero passar num concurso. Não, eu gosto de direito, eu gosto de trabalhar com direito, eu gosto de pensar que eu estou defendendo alguém, eu gosto de pensar que eu estou envolvida em uma causa que é muito maior do que eu. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade de se localizar, mas uma das coisas que faz com que a gente tenha dificuldade de responder essa pergunta, qual o propósito da sua vida, é por quê? Porque nós não sabemos quem, de fato, nós somos em Deus. E quando a gente entende, sabe, eu estava dando agora a matéria, essa não, porque eu não falei qual era, né? Eu estava dando agora a matéria unção no Rema, e se a gente for parar para pensar, a gente sabe mais ou menos o que é unção. O que é unção? A gente sabe se alguém sobe aqui em cima e não tem unção, começa a falar algo que não tem nada a ver, você fala, vixe, aquele dali não tem unção nenhuma. Ou então fala tão difícil, palavras assim, tão difíceis. Até achei interessante, o pastor Joselito outro dia estava ministrando aqui, e ele estava falando de uma forma tão simples, e aí ele falou assim, olha, eu posso falar mais complicado, mas vocês não entenderiam. Então, o objetivo da gente que sobe aqui, que ministra, não é dificultar a sua vida, mas é facilitar a sua vida. Como? A gente vai pegar um versículo e a gente vai entender esse versículo. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora lá, por favor, em Atos 10, 38.
respondendo essa pergunta, qual o propósito da sua vida, eu vou falar um pouco hoje sobre unção, amém? A unção de Deus sobre um homem. Então, em Atos 10, 38, Atos, na verdade, Atos 1:8, a gente vai ler esse versículo também. Atos 1:8 vem falando como o Espírito Santo ele age em nós. Então, precisamos saber um pouco mais sobre Deus, saber um pouco mais sobre o Espírito Santo. Porque nós precisamos entender que não estamos ligados a uma religião. Porque quando pergunta lá, você está preenchendo um questionário. Estado civil, casado, solteiro? Religião, aí você coloca lá protestante, evangélico, ou seja lá o que for. Mas você sabe que o que te define não é necessariamente você dizer eu sou protestante, eu sou evangélico. O que te define, o que precisa definir a sua vida é você ter uma vida com Deus. Porque o que vai fazer diferença na sua vida, querido, é a experiência que você tem com Deus. É você entender que você esteve em uma situação em que você precisava de um milagre, que humanamente nada poderia ser feito, e veio um milagre, algo aconteceu, algo se moveu, alguém se levantou, o que deveria chegar, chegou, e você viveu algo, e você fala assim, só pode ter sido Deus. Então, essa é a diferença entre uma religião que diz, na religião ela fala, vocês precisam fazer assim, assim, assim. Na religião, vocês não podem beber cerveja. Na religião, vocês não podem dançar forró. Na religião, vocês não podem adulterar. Na religião, vocês precisam isso ou aquilo. Mas quando a gente tem um compromisso com Deus, todas essas coisas, elas se tornam naturais. Você vai falar, eu não vou beber, eu não vou fumar. Por quê? Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, porque eu sei que o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu tenho uma identidade. Em Deus, eu não vou fumar, eu não vou beber. Mas não porque alguém me obrigou a não beber e não fumar. Uma vez eu cheguei perto de uma pessoa, eu estava conversando com uma pessoa, e chegou uma terceira pessoa. Essa pessoa que eu estava conversando, ela tinha acabado de fumar. Não era um ambiente normal, um ambiente aberto. E aí essa pessoa chegou e falou assim, Isva, você fumou? Porque estava um cheiro de cigarro ali naquele meio. Isva, você fumou? Perguntou assustado. Por quê? Por saber quem eu sou, sabe que eu não fumo. Então já está na cabeça dela, era óbvio, né? Mas assim, você fumou? Falei, não, eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. Então, assim, não é uma questão de falar assim, nossa, eu bem que gostaria. Mas hoje eu não fiz isso, não. Não fiz. Então, a gente coloca isso em todas as áreas da nossa vida e a gente vai crescendo. Atos 10, 38, colocou e tirou, né? Eu não falei, né? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Sabe, quando eu olho para Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, eu quero dizer algo para você, querido. Jesus te ungiu. Jesus te ungiu, Jesus te ungiu, Jesus te ungiu com o Espírito Santo e com o poder. Que poder? O poder do próprio Deus. Porque quando a gente entende, pode deixar aqui por favor, tá, Pietra? Quando a gente entende o seguinte, olha só, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. E como ele andou por toda parte fazendo bem. Nós somos ungidos com o Espírito Santo e com o poder. O que é esse poder? Fala comigo. O poder de Deus é a unção de Deus sobre mim. Por que a unção de Deus sobre mim? A unção de Deus, o que é unção? Vamos lá, falando rapidamente. Unção, olha só, é o poder de Deus, amém? Que ele te dá. Ou seja, você recebeu um presente, você recebeu o poder, você recebeu a unção de Deus. Então, unção, o poder de Deus que ele te dá para que você faça e realize aquilo que ele quer que você realize.
Ou seja, Ele te deu um chamado, Ele te chamou, Ele te ungiu, Ele te deu todas as ferramentas para você fazer o que você precisa fazer. É como se a gente falasse assim, olha, eu vou te dar um carro e esse carro você nunca vai precisar abastecer. E não, hoje em dia é fácil, né? A gente pensa num carro elétrico, né? Na nossa mente funciona bem mais fácil, né? Mas imagina você ter uma ferramenta, você ter algo que o Senhor te deu, você ter um presente que o Senhor te deu, e esse presente vai funcionar completamente com todas as ferramentas que você precisa, sempre. É algo muito grande. E muitas vezes a gente não consegue responder qual é o nosso propósito. Por quê? Porque a gente não sabe nem quem nós somos e nem as ferramentas que nós temos. Fala comigo, nós estamos em obras. Quem sabe que nós estamos em obras? Quem chegou e já viu aqui a nossa parede diferente? Então, já compramos algumas coisas que estão ali dentro, então daqui uns dias já vai ter mais coisas visualmente mudadas aqui na nossa igreja. Então, quando a gente fala assim, nós estamos em obras, nós entendemos uma coisa. Para a gente fazer essa parede aqui, do lado de fora, que o pastor Joselito tem feito, para essa parede estar pronta, precisa de ferramentas para ela ficar pronta. Ele não ficou usando somente uma chave de fenda. Ele usou várias ferramentas para ficar pronto. Você sabe que Deus já te deu todas as ferramentas que você precisa? Amém. E sabe o que isso significa? Às vezes a gente olha para nós mesmos e a gente fala assim, eu não consigo, eu não dou conta, eu acho que Deus não me ama, eu acho que Deus não pode fazer algo por mim. Eu quero te dizer, Deus pode fazer algo por você. Deus já fez algo por você, porque Ele te ungiu, Ele te deu poder. Fala comigo, Deus me deu poder. Qual o poder que você tem? O poder para realizar para Ele. Quer ver? Aqui, ó, quando a gente coloca, e como Ele andou por toda parte fazendo o bem, qual é o poder que existe sobre a sua vida? Fala comigo, eu vou fazer o bem. Eu vou fazer o bem. E quando a gente olha lá em Gálatas também, fala, ei, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher. Então, uma das coisas, qual é um dos propósitos da nossa vida? Fala comigo, fazer o bem. Fazer o bem sempre. E fazer o bem sempre está envolvido várias áreas, não somente da nossa vida, mas do outro. Porque quando a gente entende também sobre a unção que está operando na nossa vida, ela é também e muito mais para abençoar o outro do que para nós mesmos. Quando a gente olha para uma árvore, por exemplo, e aquela árvore está cheia de frutos, a gente não vê a árvore comendo do fruto. Às vezes o fruto cai no chão e aí ele ali vira adubo, né? Ele vai na decomposição, vira vitamina para a raiz, mas você não vê uma jabuticabeira brigando com você porque você vai pegar uma jabuticaba e ela fala, não, essa jabuticaba aí quem vai comer sou eu. Não. Então, quando nós entendemos quem nós somos, o propósito da nossa vida, eu quero te dizer, o propósito da sua vida, um dos propósitos da sua vida, fala comigo, é fazer o bem. E aí continua fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Eu quero te dizer, porque Deus está com você, você vai andar fazendo bem, você vai andar curando os oprimidos do diabo. E os oprimidos do diabo, eles estão como? Eles estão em uma condição, querido, que nós, pela nossa própria força, nós não conseguimos fazer. Eu não tiro ninguém do império das trevas, eu não tiro ninguém. Mas eu consigo levar uma palavra para essa pessoa, ela entender como ela é amada pelo Senhor. E ao ser amada pelo Senhor, ela entender isso, ela fala, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Isso é andar por toda a terra fazendo bem. E eu quero te dizer, todos nós recebemos esse dom. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu quero te dizer algo, chegado o tempo dessa igreja estar cheia.
Nós não somos pequenos, nós somos grandes. Nós não somos fracos, nós somos fortes. Nós não somos tímidos, nós somos ousados, nós somos valentes. Nós estamos fazendo o quê? Nós fomos ungidos, nós estamos andando por aí fazendo bem e nós estamos levando a palavra, curando os oprimidos. Não necessariamente a gente olha e fala assim, meu Deus, e agora? Isva tem que fazer alguma coisa. Ei, nós somos igreja. Nós somos igreja. Jesus não ungiu somente, vou falar de mim porque sou eu que estou com o microfone hoje, amém? Não ungiu somente a mim. Eu sou a única pessoa ungida aqui. Não. 100% das pessoas que estão aqui hoje têm um poder, uma autoridade, uma unção disponível para fazer algo para o Senhor. Porque onde você vai, eu não vou. Onde eu vou, você não vai. E nós estamos sendo alimentados pela palavra, querido. Não é somente para engordar, mas para multiplicarmos. Abra sua Bíblia aí, já que está em Atos 1:8. Voltando aí. Qual é, querido, o propósito da sua vida? Atos 1:8, olha só. Mas recebereis... Deixa eu começar no 6. E os que haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu, não vos compete saber o tempo ou a época em que o Pai reservou por sua autoridade. Mas ele diz o seguinte, ei, olha só, vocês, qual é a dúvida de vocês? Sabe, quando eu me coloco nesse versículo 6, quando fala assim, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Sabe, existem tantas perguntas no meu coração. Você tem alguma pergunta no seu coração que não tem resposta? Por que isso? Por que aquilo? Como isso? Como aquilo? Perguntas dentro do seu coração. E aí, ele vem e te responde, Jesus vem e te responde, não vos compreende saber o tempo. Ou seja, quantas perguntas a gente faz para Deus e Deus fala, ei, peraí que você não vai saber isso ainda. Mas sabe que Deus, ele nunca quer não responder às nossas perguntas. Ele não quer deixar a gente com incógnitas. Porque quando a gente tem incógnitas dentro de nós, nós olhamos para Deus e falamos assim, o Senhor não me responde. Mas não é que o Senhor não nos responde. Ele dá uma instrução, que aqui no 8 ele fala assim, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando a gente olha essa resposta do Senhor, a gente faz alguma pergunta e às vezes a gente não tem resposta, mas Ele sempre nos dá uma instrução e uma orientação. O que Ele está falando aqui? Ei, olha só. Vocês vão receber poder para quê? Para ir em todos os lugares e pregar a palavra a toda criatura. Por quê? Porque vocês precisam, aqui ele está falando, é como se ele falasse assim, antes de qualquer coisa, vocês precisam se encher do Espírito, vocês precisam estar prontos. E sabe, muitas vezes o estar pronto não é, eu vou orar 55 anos para estar pronto para o meu ministério. Não, às vezes é uma oração que você faz quando você acorda de manhã. Porque aquele dia você vai precisar daquela oração que você fez. Mas às vezes você tem mais tempo, você passa mais tempo orando, você lê um livro, você lê a sua Bíblia, você faz o seu devocional. Então eu quero te dizer, não desanime naquilo que Deus tem para você. Porque o que você tem é tão poderoso e é sobre isso que eu quero falar nessa noite também. Qual é o propósito da sua vida? O propósito da sua vida é você ser poderoso onde você está. O propósito da sua vida é você ser diferente onde você está. O propósito da sua vida é você ser melhor onde você está. O propósito da sua vida é você viver milagres todos os dias. Porque quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para a religião, a gente vê religiões, a gente vê pessoas que estão falando sobre Deus que sequer conhecem a Deus.
Por quê, querido? Porque eles estão colocando um Deus conforme a sua própria semelhança. A Bíblia diz que Ele nos fez, quando a gente olha lá para Gênesis, Ele fala, façamos o homem, pois a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É a imagem dele, é a semelhança dele, não é a nossa. Porque quando a gente coloca a nossa semelhança nisso, a gente fala assim, eu não consigo. Por que eu falo, eu não consigo? Porque quando eu olho para mim como um ser humano, eu sou um ser humano, eu convivo com outros seres humanos. Os seres humanos, eles são carnais. Eles brigam, eles traem, eles abandonam, eles são ciumentos, eles colocam as suas próprias dores. Muitos são corruptos, colocam a sua própria vontade em cima do outro. Mas Deus não é assim. Deus não é corrupto, Deus não é infiel, Deus não vai te trair, Deus não vai te abandonar. Só que a gente olha para algumas pessoas e a gente fala assim, se fulano fez isso comigo, imagina Deus. Mas o padrão não pode ser nenhum ser humano. O padrão do amor é o amor do tipo de Deus. E o amor do tipo de Deus fala assim, olha, vocês precisam entender uma coisa. Vocês vão ser cheios do poder. E quando vocês forem cheios do poder, vocês entenderão coisas sobre a vida de vocês. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 1. Você está aprendendo alguma coisa hoje? Amém. 2 Coríntios 1, 21. Aleluia. Porque olha só, quando eu olho para um homem e eu projeto Deus nele, existe falha. Porque nenhum homem pode ser comparado a Deus no que diz respeito ao amor, no que diz respeito à fidelidade, no que diz respeito à lealdade. Existem homens bons, sim ou não? Sim, existem homens bons. Existem homens fiéis, sim. Existem homens leais, sim. Existem igrejas saudáveis? Sim, existem igrejas saudáveis. A nossa igreja é uma igreja saudável. Nós não estamos aqui falando, olha só, vocês precisam isso, e coloca lá um monte de coisas para você receber uma bênção do Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, quando a gente olha para a palavra, a gente precisa entender. Deus é bom. Deus é bom. Por mais que eu esteja vivendo uma circunstância, por mais que eu tenha me decepcionado com alguém, por mais que eu tenha vivido uma situação muito triste na minha vida, Deus continua sendo bom. E o poder dele que opera em mim para que eu realize grandes coisas nele, eu quero te dizer, continua funcionando. Então o poder de Deus sobre a sua vida continua funcionando. Continua funcionando. É ou não é verdade? Sabe, eu tenho testemunho de pessoas que estavam em situações de quase morte. E o Senhor traz alguém, ela traz uma palavra e aquela pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí você fala, mas precisava estar naquela situação de quase morte. Eu quero te dizer, querido, Deus sabe. Existem situações em que nós estamos vivendo e eu quero te dizer, existe algo que o Senhor quer comunicar ao seu coração, onde você está, porque o poder dele opera em você para mudar vidas, para mudar circunstâncias. Nós somos agente de transformação na vida das pessoas, porque nós representamos o próprio Deus. Mas representar o próprio Deus, eu quero te dizer, não é ser o próprio Deus. Porque eu já conversei com pessoas que vieram me pedir um conselho. Isa, eu estou vivendo isso. Eu falei assim, olha, diante da palavra, assim. Ah, é? Não, mas eu não vou fazer desse jeito que você está falando. Tudo bem, ninguém é obrigado a fazer. Mas não pode colocar em mim a falha que aconteceu na vida dela porque ela não ouviu a instrução. Nossa, a Isva errou, a Isva não acertou.
Deixa eu te falar, eu estou falando a Isva, mas às vezes você tem uma pessoa que trouxe algo sobre você, trouxe uma profecia sobre a sua vida, trouxe uma profecia que você ia casar com não sei quem, que você ia comprar não sei o quê, que alguma porta ia ser aberta, e aquela porta não foi aberta, você não casou com aquela pessoa, coisas não aconteceram com você, e você coloca a culpa em Deus, ou você coloca, não, aquela pessoa não é espiritual, aquela pessoa é até mentirosa, sabe? É muito perigoso a gente falar sobre isso. Por quê? Porque existem coisas que precisam acontecer na nossa vida e dependem de nós. Aí aqui, eu pedi para você abrir a Bíblia em 2 Coríntios 1, 21, né? Vamos no 20, a partir do 20. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus. Ei, quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão, querido. Quem tem promessa de Deus, fala glória a Deus. Eu tenho promessa de Deus. Existem coisas para acontecer na sua vida. Aleluia. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Olha só, a promessa é de Deus. Fala comigo, a promessa é de Deus. O sim também é de Deus. Porque às vezes a promessa, querida, ela vem do seu coração, ela não vem de Deus e a gente se frustra. Então, se a promessa ela vem de Deus na sua vida, eu quero te dizer, existe o sim. Portanto, também é por meio dele que o amém é dado para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas é Deus quem nos mantém o quê? Firmes convosco em Cristo. E foi ele quem nos ungiu, olha só, foi ele também quem nos selou pelo Espírito como garantia no nosso coração. Lá em Efésios 1, 13, pode abrir aqui, Pietra, por favor, Efésios 1, 13. Olha só, o 22, 2 Coríntios 1, 22, fala, pois ele também quem nos selou pelo Espírito Santo como garantia no nosso coração. Porque o 21, pode deixar aí, Efésios 1, 13, eu já vou ir. Mas ele nos mantém firmes em Cristo. E foi ele quem nos ungiu. Olha só. Olha como a obra de Deus é perfeita na sua vida. Ele te deu uma promessa. Ele disse sim. Ele te ungiu. Ele te deu o poder para fazer. Ele te deu todas as ferramentas que você precisa. E ele disse que você foi selado com o Espírito Santo. Como diz aqui, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Quem aqui foi salvo pelo evangelho da salvação, querido? Nós fomos salvos pelo evangelho da salvação. E nele também, querido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Que Espírito Santo? O Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que faz a gente ser melhor a cada dia, o Espírito Santo que vem por dentro, que vem mostrando quem nós somos em Deus, que vem mostrando todas as coisas que nós podemos nele. Eu quero te dizer, você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele te deu uma promessa, e na promessa dele você tem sim, e você tendo sim, na promessa dele, ele está dizendo, ele tem te guardado. Ele tem te protegido. Ei, vamos pensar em coisas grandes, porque quando a gente pensa em Deus, a gente não pode pensar em coisas pequenas. A gente não pode pensar a minha igrejinha, a sua igrejinha não, querida, a sua igreja que ama ao Senhor, que exalta ao Senhor, que fala o nome dele, que ensina sobre a palavra, que faz com que você cresça, com que você avance, com que você tenha respostas às suas perguntas. Sabe por quê? Qual o propósito da sua vida? Amar ao Senhor acima de todas as coisas, fluir com o Senhor, ser aquela pessoa que vai destruir as obras de Satanás. Sabe por quê? Você sendo ungido, querido, contra Satanás você é mais forte. Me perguntaram outro dia, nós somos mais fortes do que Satanás? Você sabe responder essa pergunta? E eu vou perguntar, você é mais forte que Satanás, sim ou não? Sim. Você sabe que se você for sozinho contra Satanás, você é fraco. Mas quando você está em Cristo, você é forte. Porque Satanás é forte, nós não vamos deixar que ele nos engane, dizendo que ele é um coitadinho. Ele não é um coitadinho, ele é forte. Mas nós em Cristo somos mais fortes. E nós somos mais do que vencedores. E onde Cristo está, querido, onde Cristo está na nossa vida, Satanás não pode agir. Satanás não tem domínio, Satanás não tem direito, Satanás não pode tocar em nossas vidas, Satanás não pode tocar na nossa família,
Sabe, se está acontecendo algo ruim na sua casa, na sua vida, eu quero te dizer, você tem uma igreja aqui que está orando por você, que tem orado, que tem declarado bênção sem medida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre a sua área emocional, sobre a sua área financeira, porque grandes coisas tem o Senhor para nós, por isso nós estamos alegres. Abra sua Bíblia aí também em Lucas 4. Aleluia. Lucas 4. Lucas 4, no versículo 18. O Senhor é bom, aleluia. Você achou? Aleluia. Olha só, quando a gente vê Lucas 4, quando a gente vê aqui Lucas 4, na verdade, todo o contexto, né, que vem falando sobre a tentação de Jesus, né, deixa eu só ler 4:1, só para a gente entrar dentro do contexto aqui. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada, nesses dias teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E aí a gente vê aqui todo o diálogo, né, que Satanás tem com Jesus, e Jesus vem e traz a palavra, e traz a palavra, e traz a palavra. Então, quando a gente olha o que aconteceu aqui, Jesus, olha para mim, Jesus, ele foi tentado como homem, ele não foi tentado como Deus, porque Deus não é tentado, ninguém pode tentar a Deus. Amém? Deus não olha e fala assim, nossa, eu estou tentado a fazer o errado, estou tentado a fazer o errado. Porque quando a gente pensa em tentação, a gente precisa entender algo. O que é uma tentação? Uma tentação é algo que vai me tirar do propósito de Deus. Amém? E é diferente para cada pessoa. Por que que é diferente para cada pessoa? Eu sempre falo esse exemplo, talvez você já ouviu esse exemplo 1000 vezes da minha boca. Se eu abro o meu computador e aparece uma imagem lá pornográfica, e é como se falasse assim, entre aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aquilo, porque para mim aquilo não é uma tentação. Pode aparecer na minha frente, eu vou fechar e eu vou embora. Mas para algumas pessoas que estão envolvidas com pornografia, elas vão olhar aquilo e elas não conseguem sair. Então, para elas, aquilo é uma tentação. Elas entram, quando vê, passou 1, 2, 3, 4 horas naquilo. Então, o que é tentação para um não é para outro. Às vezes, uma tentação é um pudim. Para ter um pudim, tem um pudim muito gostoso que meu amigo faz. Tem um pudim na sua frente. Se você não comer o pudim todo, isso é uma tentação. O pudim é uma coisa boa, sim ou não? Sim, né? Tá até, tem tempo que eu não como um pudim, né? Pudim é uma coisa boa, sim ou não? Sim. Mas comer um pudim inteiro de uma vez só é bom para a sua saúde? Não. Vocês estão entendendo? Então, quando eu estou falando sobre isso, por que eu estou tocando nesse tema? Porque isso tem muito a ver com o propósito da sua vida. Qual é o propósito da sua vida? Se o propósito da sua vida, você entende a sua identidade, você entende que você ama o Senhor, você entende que você foi ungido com o Espírito Santo e com poder, você entende que qualquer tentação sobre a sua vida, ela não vai prevalecer. Por mais que você tenha, que você viva algum momento e você cair em tentação, eu quero te dizer, seja rápido em voltar para aquilo que Deus mostrou para você e para o caminho certo do Senhor. Nós não somos infalíveis, nós não estamos dizendo que nós somos super crentes. Nós não erramos nunca. Mentira. Se eu falar isso, que eu não erro nunca, eu já estou mentindo. A gente erra sim, mas qual é a diferença? Nós fomos ungidos para pregar o ano aceitável do Senhor. Nós fomos ungidos para pregar a palavra e os oprimidos serem curados, os doentes serem curados. Para quê? Para que o Espírito Santo que está em mim tenha liberdade com o poder que Ele me deu. Você está comigo? Aí a gente continua lendo aqui, e aí eu quero ler o 18, que aí Jesus
no 16 fala assim: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro, estou no 17, entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, ele abriu e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor, querido. Foi para isso que você foi ungido. Esse é o propósito da sua vida. O propósito da sua vida é andar. Você foi ungido para anunciar as boas novas. Ou seja, o propósito da sua vida é anunciar as boas novas aos pobres, para enviar, proclamar libertação aos presos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O 19? E para proclamar o ano aceitável do Senhor. Não podemos, queridos, olhar para nós mesmos, olhar por um momento em que nós estamos nossa, eu estou tão triste, eu estou tão ruim, tristeza vem. Existem coisas na nossa vida que acontecem que a gente realmente não gostaria que acontecesse. Mas eu quero te dizer, existe um Deus que te ungiu para pregar boas novas, para que você vivesse em alegria, para que você vivesse em liberdade, para que você estivesse com o Senhor todos os dias da sua vida e usufruísse da presença dEle todos os dias da sua vida. Sabe, quando a gente fala sobre unção, quando a gente fala sobre o poder de Deus na nossa vida, nós estamos dizendo: existe tanto poder na sua vida. Sabe, é como a gente olhar para um gerador. Se você já fez um evento e precisou de um gerador, uma vez eu fiz um evento, esses eventos da formatura que a gente fazia, e nós éramos obrigados a alugar um gerador. Por quê? Porque se faltasse a energia, o gerador faria o quê? Ele estava com tanta energia que ele ia nos suprir. Aquela energia que está naquele gerador pequeno, às vezes era um negócio pequenininho, assim, ó, um quadradinho assim, desse tamanhozinho assim, mas que mantinha som, iluminação, a iluminação do palco, a iluminação de tudo funcionando. Por quê? Porque existia poder dentro daquele gerador. Sabe? Então, dentro de você existe um gerador que nunca vai faltar energia. E aí eu te pergunto, você tem usufruído do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo na sua vida? Você tem usufruído do poder de Deus sobre você? Você tem usufruído de tudo aquilo que Deus colocou sobre a sua vida para que você fizesse? Porque quando a gente olha para a palavra, a gente vê um Deus amoroso. A gente não vê um Deus igual a nós. Porque às vezes na nossa... Não sei vocês, já foi comprar uma coisa, e aí chegou naquele lugar, a pessoa está demorando demais, ou então traz um negócio errado. Gente, eu lembrei de uma história. Tinha uma loja que eu ia comprar, e aí eu chegava lá, por exemplo, eu falava assim: eu preciso de toalha, um jogo de toalhas brancas. Aí ela falava assim: olha, eu não tenho toalha branca, mas eu tenho toalha de mesa colorida. Eu tenho um forro de cama que acabou de chegar. E eu falava: moça, eu vim comprar toalha. Não, mas vem ver como é bonito. Gente, eu parei de ir nessa loja, porque todas as vezes ela queria me oferecer algo que eu não fui atrás para pedir. Eu sei que tem vendedor que quer te mostrar a loja inteira para você comprar, mas eu sempre fui assim. Eu vou comprar uma toalha, eu chego lá, eu compro uma toalha. Eu posso até comprar outra coisa. Mas se não tiver a toalha que eu quero, a primeira coisa que eu faço é ir para outra loja. E aí eu olhei aquilo, eu falei assim: gente, sabia que às vezes na nossa vida espiritual é assim que acontece? Nós estamos orando e de repente a gente não tem aquilo que a gente quer, a gente fala: não, também não quero mais nada, Deus, não quero mais nada, não adianta, não precisa. Só que Deus está olhando para nós e está falando assim: ei,
existem tantas coisas boas para você viver na sua vida, que você vai para o lugar certo que tem a coisa que você precisa. Você está entendendo? Ou o exemplo que eu dei ficou difícil? Porque vocês estão olhando para mim com a cara de cachorro que caiu da mudança. Vamos voltar para a mudança? Vamos voltar todo mundo junto? Primeiro que a gente não está de mudança, a gente só está em obras, amém? Você vai chegar aqui semana que vem e vai ter algo bem bonito. Você vai falar, uau, que lindo é este lugar. Mas eu quero te falar, nós estamos em obras e nós contamos com você. Amém? Então, quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para o Espírito, sabe, abra sua Bíblia aí em João 3:3. João 3, no versículo 3. Que essa é a grande diferença. Essa sim, né? Tem vários versículos que falam de diferença entre nós. Então, entenda. Unção, poder de Deus sobre você, para você fazer aquilo que Ele quer que você faça. Você tem unção, sim ou não? Você tem poder, sim ou não? E você precisa colocar esse poder em operação. Você precisa colocar esse poder em movimento dentro de você. E aí aqui em João 3, João 3:3, vamos a partir do 1, que eu gosto quando fala, todas as vezes que fala assim, Jesus lhe respondeu. Lhe respondeu o quê? Vamos ver o que foi a pergunta, né? 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, a autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Olha só como é maravilhoso o que Nicodemos está perguntando e o que ele observou. Ele olha para Jesus e fala, ninguém pode fazer o sinal que tu fazes se não estiver com ele. Olha o que ele observou. Aí eu quero trazer algo para você aqui. Aqui, né, nessa pergunta, Jesus não tinha ainda morrido e ainda não tinha ressuscitado, amém? Então, esse poder que nós lemos lá em Atos ainda não tinha sido liberado. Então, o que eu quero te dizer? Que o poder que foi liberado sobre as nossas vidas, o poder que foi liberado em nós é sobre isso aqui. Ninguém pode fazer o sinal que tu fazes, os sinais. E eu quero te dizer, você pode fazer sinais, prodígios e maravilhas. Aí Jesus lhe respondeu, 3, em verdade te digo, todas as vezes, querido, que na Bíblia tiver, em verdade, eu quero te dizer. Preste bastante atenção, porque é algo muito importante. Em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. E o que é o nascer de novo? O nascer de novo é nós estávamos em uma condição onde nós não entendíamos a palavra. Nós estávamos em uma condição onde nós não sabíamos quem nós éramos. Nós estávamos em uma condição onde Deus não estava conosco. Mas hoje nós nascemos de novo e nós temos o Espírito. Nós podemos andar, nós podemos fazer sinais, prodígios e maravilhas. Nós podemos andar como Jesus andou. Nós podemos fazer o que Ele tem feito. Sabe por quê? Porque existem coisas que o Senhor quer fazer na sua vida, querido. E depende muito daquilo que você sabe sobre Deus. É por isso que nós congregamos também. É por isso que nós temos um culto de ensino. É por isso que nós aprendemos quem nós somos. Então eu quero te dizer, o poder de Deus que opera em você, Ele está dizendo, ei, vamos mexer essas águas. Vamos mexer essas águas. É tempo de vocês viverem milagres. Você pode ficar em pé, pessoal do louvor. Sabe, querido, é tempo de você viver. É tempo de você viver esses milagres. O Senhor tem comunicado comigo essa semana. Sabe, eu tenho orado por você.
vocês, e o Senhor está dizendo: é tempo de destravar coisas na sua vida, é tempo de você viver milagres. Se você ora em línguas, querido, eu quero que você comece a orar. Comece a orar em línguas, porque o Senhor quer comunicar coisas ao seu coração. E como a Bíblia diz, quando nós oramos, sabe, muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos guia, e Ele intercede por nós. O que é uma pessoa que intercede por nós? É uma pessoa que sabe exatamente o que você precisa. Você pode levantar as suas mãos. Santo, santo é o Senhor. Comece a orar em outras línguas, queridos. Vamos mexer as águas neste lugar. Vamos mexer as águas neste lugar. Vamos mexer as águas neste lugar. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Aleluia, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ei, o Senhor está dizendo: ei, ligue essa energia que está dentro de você. Ligue. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Ligue essa energia. Vamos colocar esses motores para movimentar, porque o Senhor quer comunicar coisas ao seu coração. Ei, esta é uma noite de destravamento. Esta é uma noite onde o Senhor tem comunicado coisas ao seu coração. Ministérios estão sendo determinados nessa noite. Ei, instruções específicas para você essa noite. Santo, santo, santo é o Senhor. Ei, o Senhor quer fazer algo aqui essa noite. O Senhor quer fazer algo aqui essa noite. E eu tenho dito para o Senhor: Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo nesta cidade. Não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo nesta igreja. Não me deixe de fora naquilo que o Senhor está fazendo no departamento infantil. Nossas crianças guardadas, nossas crianças protegidas, nossas crianças banhadas pelo Espírito, fluindo nos dons, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, elas orando pelos seus vizinhos, orando pelos seus colegas, orando pelos seus irmãos, e coisas sendo destravadas em nome de Jesus. Obrigada, Pai. O Senhor pode contar conosco. O Senhor pode contar conosco, Senhor. Conte conosco, Senhor, para aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Conte conosco, Senhor. Nós estamos aqui, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ei, as águas estão se mexendo, queridos. As águas estão se mexendo. As águas estão se mexendo. Aleluia. 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 As águas estão se mexendo. As águas estão se mexendo. Aleluia. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, e sereis minhas testemunhas. Ei, o Senhor está contando com você. Você é a própria testemunha dele. Você é testemunha daquilo que o Senhor tem feito nessa terra. Você é testemunha daquilo que o Senhor tem feito na sua casa. Você é testemunha daquilo que o Senhor tem feito na sua igreja. Você é testemunha. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós te amamos, Senhor. Nós te exaltamos de todo o nosso coração. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Pai, se existe algo errado, Senhor, que o Senhor nos mostre, Pai, porque nós sabemos que tantas são as promessas do Senhor. Nós temos sim, nós temos um amém. Nós temos promessa de crescimento, nós temos promessa de aceleração. Aceleração, Pai, nós não abrimos mão de nenhuma delas. Nós não abrimos mão de viver o propósito do
Senhor, para as nossas vidas. Nós não abrimos mão, Senhor, de vivermos dias de glória. Nós não abrimos mão, Senhor, do que a Tua palavra nos diz. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Pai, nós queremos Te ouvir e nós queremos Te obedecer, Senhor. Pai, tira de nós toda tentação. Pai, em nome de Jesus, eu chamo homens fortes, homens valentes, Pai, que não são tentados pelo sexo oposto, que não são tentados pela pornografia, que não são tentados pela prostituição, mas homens fortes, homens valentes, homens que defendem as suas casas, homens que defendem os seus lares, os seus filhos e as suas filhas, homens que se colocam na brecha, homens que oram, homens que jejuam, homens que são verdadeiros sacerdotes do lar, homens que estão cuidando da sua casa, homens trabalhadores, homens fiéis, homens leais. Pai, em nome de Jesus, chamamos homens fiéis e leais nessa igreja, chamamos famílias, chamamos homens, Pai, que estão completamente rendidos ao Senhor, chamamos homens, Senhor, que têm se movido em Deus, chamamos homens, Pai, que têm sido como, Senhor, como Arão, Senhor, e como Ur, levantado as mãos, Senhor, e não tem desanimado, tem se fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Homens fortes que têm um chamado em Deus, homens fortes que têm se colocado em situações que têm sido refrigério e alívio, não somente para a sua casa, mas para a sua comunidade, para aqueles que estão ao redor dele. Pai, em nome de Jesus, homens fortes, homens que sabem quem eles são. Pai, obrigada, Senhor, por homens fortes. Obrigada, Senhor, por mulheres fortes, por mulheres ousadas, por mulheres à frente do seu tempo no que diz respeito à ousadia. Pai, em nome de Jesus, mulheres ousadas para dizer a palavra, mulheres fortes para dizer a palavra. Nós repreendemos todo espírito de intimidação, nós repreendemos todo espírito, Senhor, que quer desanimar, espírito de desânimo, espírito de mulamo, nós repreendemos em nome de Jesus. Mulheres fortes, mulheres lindas, mulheres capazes, mulheres fortes e ousadas, mulheres com inteligência para resolver problemas, mulheres com inteligência para administrar o seu lar, mulheres empresárias, mulheres que têm a capacidade de gerir dinheiro, mulheres que têm a capacidade de fazer com que o dinheiro se multiplique, porque a própria glória do Senhor, o próprio poder de Deus está sobre elas. E em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, adolescentes fortes, adolescentes capazes, adolescentes valentes, adolescentes diferentes, adolescentes jovens e adolescentes diferentes nos lugares onde eles estão, adolescentes que não se rendem à pornografia, adolescentes que não se rendem à bebedice, à prostituição, adolescentes que não se rendem às drogas, porque são adolescentes fortes, que sabem quem eles são, que têm autoridade diante de Deus e que estão usufruindo de grandes dias, dos melhores dias nessa terra, porque grandes coisas têm, porque os jovens são fortes, os jovens são valentes, os jovens são ousados, e nós sabemos, Pai, que temos um grupo forte neste lugar, um grupo forte neste lugar. Senhor, conte conosco. Existem homens, existem mulheres neste lugar que estão, Senhor, nos sustentando em oração, que estão sustentando essa igreja em oração, que tem sustentado essa igreja com seus recursos, que tem sustentado essa igreja, Pai, com palavras, com abraços, com mãos, com ações. E nós entendemos, Pai, que o Senhor é o grande galardoador deles. O Senhor é o grande galardoador deles. O Senhor é o grande galardoador, presenteador. Pai, em nome de Jesus, ei, você pode receber presentes inesperados chegando para você.
presentes esperados chegando sobre a sua vida. Ei, o Senhor está dizendo: eu estou trazendo, eu mesmo estou trazendo para vocês, eu mesmo estou dando, eu mesmo estou entregando, porque eu tenho visto o coração de vocês, porque eu tenho visto como vocês têm se colocado diante do Senhor. Aleluia. Ombro com de babas, de re bravas.